Bom dia, gente. Olha eu aqui de novo, Josimar de Areia Branca. O negócio é o seguinte, como eu vejo muitos colegas meus na internet, certo? Via Facebook, principalmente, eu adoro o Facebook, e diz como é que eu posso dizer, uma quantidade tão grande de absurdo que eu fiz, como é que a pessoa tem nível superior, certo? E vai para a internet dizer tanta coisa. Das duas, uma. Essa pessoa está querendo enganar o povo, certo? Ou está se beneficiando com a divulgação das verdades, entre aspas, porque essas verdades foram criadas pelo sistema muito grande, aliás, de nível global, certo? E essas verdades chegam às pessoas através, principalmente, da educação, certo? Das escolas e por meio da mídia, como vocês estão agora me vendo. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Uma coisa bem simples. Desde que Bolsonaro se lançou a candidato à presidência da República, todo mundo, principalmente aqueles que se beneficiavam com a corrupção, passaram a ser inimigo número um e criaram, de forma escamoteada, um ódio contra eles, certo? E quer transmitir esse ódio para a população, para que, através desse ódio insuflado no povão, se cria uma massa contra Bolsonaro. Mas, graças a Deus, nós temos a internet, ok? E esse quadrozinho aqui que eu fiz é um pequeno esboço dos meus parcos conhecimentos que eu tenho de história e geografia. É duas ciências que é a base do meu conhecimento, história e geografia. Claro que, acima de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. O que eu quero lhes dizer? O negócio é o seguinte, muitas pessoas na internet dizem que Bolsonaro é um troglodita, certo? E insinuam que ele é fascista, motociclista, pedalista, inventa qualquer adjetivo para infamá-lo. Não é bem assim não, gente. Primeiro que tudo, para a pessoa entrar na academia das agulhas negras, ele tem que ter um nível muito alto intelectual para passar nas provas. Só para passar nas provas, certo? Para ser oficial da Academia das Agulhas Negras. Só para você passar nessas provas, você tem que estudar muito. Depois você vai passar mais 3 anos de internato estudando História e Geografia, que é uma coisa absurda uma pessoa subestimar um general. Primeiro que tudo, não existe general sem saber de História e de Geografia. Não existe. Se existir algum general que não souber de História e Geografia, não conheço, porque os principais generais da ciência de guerra é Sun Tzu, certo? Sun Tzu. O principal livro é A Arte da Guerra, certo? E em relação à política econômica, certo? De política e de ciência política, a base é Maquiavel, certo? Se você quer ter um conhecimento político, inclusive, vou até puxar aqui para minha terrinha, certo? Vocês veem, vou só citar aqui um pedacinho aqui de Maquiavel. Sabe esses babões que tem na rua, que torcem por A ou B, que brigam na campanha, e quando o candidato que eles apoiaram, ganharam, e quando eles recebem a faixa de prefeito, começa a administrar a cidade, esses babões não estão do lado da... Como é que pode? Fulano de tal babão era todo dia na campanha com a bandeirinha, é fulano de tal dos Anzóis, é meu prefeito favorito, e quando ganha não está lá, nas tetas do governo. Por quê? Esse livrinho aqui explica. Aí quando você olha, pensa que não, o da oposição está com emprego garantido, que não fez nada, falou até de mal do outro candidato, ou simplesmente ficou calado, certo? E está lá mamando. Esse livro vai explicar isso bem direitinho, se vocês quiserem ler, viu? O Príncipe, Maquiavel. Ciência Política é Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Certo? E esse aqui, ó, que explica o que é o Estado. Thomas Hobbes. Esse aqui é um filósofo invocado, viu? Esse aqui. Muita gente não cita ele porque ele quer que você tenha liberdade de conhecimento. Thomas Hobbes, grande filósofo inglês, altamente. Ele é tão espetacular na minha percepção que ele disse assim, não acredito nos livros. Ora, como é que eu sou filósofo e digo que eu não devo acreditar nos livros? Porque o livro aceita o que você quer dizer. Se você é um escritor, tá lá o que você quer dizer, certo? Então, continuando aqui. Ultimamente, você fala muito, certo? Na exploração da Amazônia. Melhor dizendo, depredação, né? Crime ambiental. Bolsonaro chegou, pronto, agora a Amazônia vai ser destruída. Não é bem assim. Vamos partir agora para a realidade. Nós, brasileiros, que estamos sentindo na pele a insegurança, vou puxar para a minha região aqui, de Areia Branca, Grosso, Mossoró, Tibau, Serra do Melo. Que uma pessoa que tem em casa um animalzinho para sua subsistência, certo? Vamos supor um galinheiro. Ele tem um galinheiro. Só ele tem aquele galinheirozinho, uma ruma de galinha gorda. Aí foi que o sistema, de há 30 anos, que entrou no poder, fez.
desarmou o pobre. Ele vai criar galinha, o que é que acontece? Vem um ladrão e rouba a galinha. O sistema ensinou e desarmou esse pobre cidadão. Ele não pode nem defender as galinhas dele. Então o que é que ele deve fazer então, meu irmão? Pelo amor de Deus, o que é que ele deve fazer? Ele tem a sua propriedadezinha, certo? Então trabalha de janeiro a janeiro. Quando precisa de uma galinhazinha, quando vai sair para o centro da cidade, dia de sábado, vê os infelizes e rouba as galinhas dele, bem gordinho. Aí ele trabalha para quê? Pro ladrão. Então prestamos atenção no que eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, certo? Na Amazônia. A Amazônia é legal. Diga de passagem, a Amazônia é legal. A Amazônia é o nosso galinheiro com as galinhas dentro, certo? Só que tem um pequeno detalhe que o sistema fez, certo? Se você tem um galinheirozinho em casa, você tem que proteger seu galinheiro. Mas se você não tem arma para defender o galinheiro, suas galinhas, você vai fazer o quê? Das duas, uma. Você vai ter que dar um jeito de comprar arma. Mas se você não tem dinheiro, e se o sistema não deixa você comprar arma, você vai ter que contratar alguém para proteger seu galinheiro. Mas se você não tem dinheiro para contratar alguém para defender o seu galinheiro, você vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, honestos, vocês irão fazer o quê? Puxamos para a Amazônia. Você tem que ter um exército suficiente para defender a Amazônia. Vocês dizem, a Amazônia é nossa. Sim, é nossa. Agora vocês vão defender ela com o quê? Com as bandeirinhas vermelhas e umas foices? Você vai defender ela com o quê? Então, vocês podem estar pensando, então qual é a solução, Josimar, dono da verdade? Meu amigo, de acordo com Maquiavel, ele disse, ou você forma um exército bem forte para defender o seu território, ou você se une a um exército bem forte. Então, qual é a opção, Josimar? É a escolha de nós, brasileiros, que amamos essa terra. Ou você vai escolher um exército comunista, ou você vai escolher um exército capitalista. Com um pequeno detalhe. Você que tem acesso à internet e à informação, você pode chegar e saber e procurar em qualquer canto do mundo onde foi que o comunismo ou socialismo, comunismo deu certo. Só deu certo no livro, certo? Só deu certo no livro dos filósofos, defensor do comunismo, capitalismo, ou comunismo, socialismo, que é o principal, é o Karl Marx. Lá tudo funciona. Mas só que existe uma coisa no mundo do saber. A teoria, a prática e a realidade. A prática é querer pôr a teoria. E a realidade é quando a pessoa vai pôr a teoria em prática, ver o resultado da teoria, ou seja, benéfico ou maléfico. Então, para nós que já podemos observar o mundo através dessa telinha que vocês estão vendo, então o que é que nós devemos fazer? Nós, brasileiros, cidadãos de bem, certo? O que é que nós devemos fazer? Escolher comunismo e capitalismo. Porque a próxima Terceira Guerra Mundial, que Deus nos proteja, será para brigar pela Amazônia legal. A nossa galinha dos ovos de ouro. Como nós vamos defender a Amazônia? É duas hipóteses, não tem utopia. Ou você se alia ao capitalismo ou ao comunismo para defender a Amazônia. Só que tem uns detalhes. Comunismo é benéfico aonde? A China se transformou na segunda maior potência do mundo graças ao capitalismo. Mas a política econômica lá é comunismo. O povo é na pressão, é nas arrédeas. Procure na superfície terrestre algum país que possa ser exemplo para o seu povo de aqui o meu país é comunista. Tire o capitalismo de qualquer país que se diz comunismo para ver se tem alguma riqueza lá dentro. Tire o capitalismo, a tecnologia que vem do capitalismo, tudo que você, inclusive esse momento que está sendo propiciado agora, certo? Tire do capitalismo para ver se, ou melhor, tire do comunismo para ver se se o comunista tem alguma coisa benéfica. Então, Josmar, o que é que você deve ser feito, Josmar? Vamos se aliar os capitalistas ou os comunistas? É uma escolha de nós, brasileiros. Vamos fazer um pequeno análise geopolítico. Onde é que fica a Rússia? Onde é que fica a China? Do outro lado do Oceano Atlântico, do outro lado do continente africano, ou seja, muito longe. Certo? A China é muito rica, é rica. Mas imagina você transportar um exército para cá para apoiar o Brasil. No mínimo vai ter que acontecer a Terceira Guerra Mundial, porque ainda tem a Europa no meio do caminho. Tem a Europa e o Oriente Médio. Eu quero um pedacinho. Porque não esteja pensando que a Amazônia é nossa, não. Olha o nome aqui, Brasil, está escrito com Z. Porque a Amazônia não é nossa.
O único reduto de riquezas naturais que tem na superfície terrestre é a Amazônia. Se existir a próxima agora, Deus queira que não, a próxima guerra mundial vai ser cada um querer um pedacinho da Amazônia. Então, Josimar, você é sabichão, você quer fazer o quê, Josimar? Eu quero alertar o povo brasileiro para uma coisa bem simples. Nós temos que se alienar a quem tem poder, certo? Ou se não, como diria Maquiavel, formar um exército. Mas como vamos formar um exército se não temos dinheiro? Como vamos formar um grande exército? Se os próprios generais, quando dão uma entrevista na grande mídia, eles dizem que o Brasil tem munição para uma hora. Isso é uma vergonha. Passamos 30 anos destruindo as nossas forças armadas. Quem defende o povo são os soldados. Não é juiz, não é promotor, não é governador, presidente da república. Quem defende a nossa nação são os soldados, são as forças armadas que dão o tal, como é que se diz? A soberania nacional, que é garantida pelas Forças Armadas. A soberania nacional é garantida pelas Forças Armadas. Então, o que é que deve ser feito? Se eu tenho um galinheiro, mas não tenho dinheiro para comprar arma. Se eu tenho um galinheiro, mas eu não tenho dinheiro para pagar o segurança, ou seja, os soldados. Vamos voltar para cá. Se eu não tenho, o que é que eu devo fazer? Eu devo vender a galinha, matar a galinha e dar um pedaço da galinha, ou algumas galinhas. Como as galinhas dos ovos de ouro, certo? Pode ser, como é que você pode, não pode ser explorado, porque de 100% você destruiria as galinhas. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer com que isso se transforme em recursos renováveis. Vamos cuidar das galinhas, certo? Para gerar mais ovo, para gerar mais pitinho. Ou seja, vamos cuidar da Amazônia. Mas para cuidar da Amazônia, precisa de segurança. Isso é questão de segurança nacional. Mas como é que vamos pagar um exército, amigos? Ou você se alia ao comunismo ou ao capitalismo. Você não tem dinheiro. Então, eu, como percebi o mundo, graças a Deus, eu, por estudar geografia, percebi o espaço em que eu estou inserido, certo? Eu prefiro o Brasil aliado aos Estados Unidos, aos americanos. Eu não quero os Estados Unidos serem inimigo do meu país, saber que os Estados Unidos é a maior potência do mundo, e eu vou para a rua pedir ser contra os americanos. Pelo amor de Deus, vocês têm que ler mais, dizer que a pessoa não estuda história. Vocês estudam história para quê? Para não ter discernimento? Vá proteger a Amazônia de pau com pau e pedra, uma baladeira? Quando as nações europeias começarem a dizer eu quero para a Amazônia, uma potência como a Alemanha, a França, a Inglaterra, esses países potentes lá, a Itália. Não, a Amazônia é um pedacinho meu. Você vai fazer o quê? Não, a Amazônia é nossa, vai defender com o quê? Com a cara limpa? Você tem que se aliar a um exército. Então, como nós vamos pagar o exército? Deixa os americanos, certo, fazer o que tem que ser feito. Você vai ter que você não tem outra escolha não. Ou você divide a sua galinha com os americanos ou com os comunistas. Ou você divide a sua galinhazinha com os americanos ou com os comunistas. Você escolhe. Porque não tem mais riqueza na superfície terrestre. Eles vão brigar pela Amazônia. A Amazônia não é nossa. Se consciente disso, viu? Se consciente disso. Vocês apenas vão ter que escolher de que lado você vai deixar a Amazônia ser explorada, que a verdade é essa. Porque nós brasileiros, fomos idiotas. Como é que você aceita que um presidente tira a arma de você? Quando alguém tira a arma de você, é porque ele quer lhe subjugar, entendeu? Não é porque ele está preocupado que o bandido vai assaltar a sua casa, não. Ou que você vai brigar, vai matar a sua mulher por causa de destino. O crime passional é impossível de ser evitado. O crime impassional é possível de ser evitado. Mas a segurança nacional tem que ser feita com armas. Vamos supor que haja a Terceira Guerra Mundial e os Estados Unidos entre em confronto com a Rússia, e a Rússia, coisa que eu não acredito, vença o exército americano. Uma coisa que eu não acredito, que a Rússia vença o exército americano. Vamos ver que isso aconteça. Aí chegam os chineses lá nos Estados Unidos para se apossar do território americano. Eles vão conseguir? Olha o dedinho. Está todo mundo armado lá de fuzil. Não vai ter soldado que entre lá no território americano. Por quê? Porque o povo unido com fuzil. Ok? Então, quer dizer o que, brasileiros? Nós temos que estar do lado de um exército forte. Porque Deus nos livre disso, mas está se caminhando. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, se nós não estivermos do lado de um exército forte, a Amazônia nunca vai ser nossa. E é um absurdo a pessoa achar que a Amazônia é nossa. Se eu tivesse poder de proteger a Amazônia, eu dizia, a Amazônia é minha. Mas não existe nação que pode simplesmente dizer que a Amazônia é nossa se não tiver um grande exército. Quem vai defender?
São os padres, os pastores? Pelo amor de Deus, são um pessoalzinho do Paz e Amor? Ok. Por que eu botei esses 3 livros aqui e a Bíblia Sagrada embaixo? Porque Rui Barbosa, nosso grande jurista, que poucas pessoas não leem, creio, né? Não vejo poucas pessoas citar esse grande escritor, Rui Barbosa. Ele foi lá participar da fundação do Tribunal Mundial, conhecido mais como Tribunal de Haia. Conta a lenda que ele chegou na casa lá de um jurista europeu e que ele entrou, vixe, como você já leu o livro, você já leu todos esses livros, o jurista disse, graças a Deus, e tem um anjo aí que é escrito por mim. Aí ele olhou para a biblioteca e disse assim, rapaz, sua biblioteca é muito grande, mas está faltando um livro aqui, né? Ele disse, não, está tudo aqui. Ele disse, pois, cadê o livro sagrado? Cadê a Bíblia? As pessoas lêem a Bíblia só pela ótica da fé. Eu fui um dos tais. Comecei a ler a Bíblia pela Igreja Católica pela ótica da fé, certo? Mas depois que eu li a segunda vez, na terceira vez, aí eu ganhei uma Bíblia de presente da Igreja Católica, certo? E ela é toda comentada numa visão econômico, cultural, política do povo hebreu. Aí você tem a percepção do contexto histórico do povo hebreu e você vai ver que não é nada diferente do restante do mundo civilizado. Do restante do mundo civilizado, diga-se passagem. Certo? O pecado do povo hebreu é o pecado do povo do Extremo Oriente. Ok? E o que eu tenho para dizer? Leiam e aprenda a ter a escolha de Sofia. Vai chegar o momento que eu quero que não chegue. Meu desejo é o quê? Que não chegue esse momento, tenta escolher. Você vai seguir o capitalismo, o comunismo, porque senão vai ocasionar a Terceira Guerra Mundial. E se ocasionar a Terceira Guerra Mundial, você tem que estar de lado de um exército forte. O Brasil não tem dinheiro para um exército forte. Ele vai ter que se alinhar, certo? E aliar com os americanos ou com os chineses e os russos. Então não existe utopia. Não, vamos resolver. Se você soubesse o motivo da guerra, de qualquer guerra na humanidade, é a escassez de víveres, viu? É a escassez de alimentos, de riquezas naturais. Toda guerra é por causa de território. E a próxima guerra vai ser no Brasil. Deus queira que não, Deus queira que não. Meu Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus queira que não. Mas só existe riqueza na superfície terrestre na Amazônia. Abra o olho, não queira se aliar ao comunismo, porque em nenhum canto do globo terrestre o comunismo é exemplo de bonança, de fartura. Abra o olho, brasileiros. Demorou um pouco o vídeo, mas eu creio que vocês ficaram cientes. Nós temos que ser conscientes com quem botamos no poder. Não para nos corromper, certo? Mas para saber que existe um grande território riquíssimo que tem que ter defesa desse território, tem que ter soberania. Isso é dado com as Forças Armadas. Não é com política, não é com conversa bonita, não. É com as forças, é com arma. Se defende território, é com arma. Vou dizer uma coisa, quando eu estava fazendo geografia, citaram, para me ler esse autor aqui, Yves Lacoste, geógrafo francês. Vou dizer só uma frase que muita gente não sabe. Quando eu estava na quinta série, meu professor perguntou para que serve a geografia. Todo mundo vem com aquela, na mente, nós, quando criança principalmente, romântica da geografia. É a paisagem, estuda a paisagem, disso ou daquilo outro. Mas Yves Lacoste disse que a essência da geografia é fazer guerra. A essência da geografia é reconhecer e dominar. Essa é a essência. Não existe general que não saiba de história e geografia. Não sejamos ingênuos. Para você defender a sua casa, você tem que estar armado. Senão o ladrão vem, toma e vai se embora. Você não tem que fazer nada. Ou você morre e deixa ele levar, você fica com sua vida, levar um bem. Ou você vai lutar com ele, vai morrer e ele leva o bem do mesmo jeito. Porque você está desarmado e tem uns trouxas aí que não tem essa consciência. Tem uns trouxas aqui no Brasil que não tem essa consciência. Se você diz que a Amazônia é sua, você tem que escolher um exército para se aliar, porque você não tem exército, o exército é fraco. E a Amazônia vale a pena brigar. É a nossa galinha dos ovos de ouro. Qualquer nação que tem poder, quando chegar num consenso lá com ele lá, basta a OTAN ficar com a... Eu sei que eu estou falando uma comparação absurda. Basta a OTAN apoiar a China. Acabou, viu? Basta a OTAN apoiar a China para vir tomar aqui o nosso território. Aí acaba, certo? Os americanos não vão ter poder. Porque vai ser a Europa e ainda mais o continente, a Euroásia contra
os americanos e os brasileiros. Então, pense bem, viu? Comunismo nunca mais. Comunismo só prestou nos livros. É uma bela teoria, como é que se pode? É muito bonito no papel, mas na realidade não serve. Valeu?